Fala galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Rafael e gente, eu estou aqui para falar sobre o quinto episódio de O Pacificador aqui com vocês. E como vocês podem ver, minha voz tá uma merda, mas eu estou aqui mesmo assim para trazer conteúdo aqui para vocês, porque aqui não falta conteúdo. Então aqui para vocês, digo que já deixa nos comentários o que vocês acharam desse quinto episódio de O Pacificador. E se inscreve no meu canal, aproveitando que aqui sai vídeo algum dia do mês, saca? Algum dia vai lançar algum vídeo novo. Eu tô fazendo uma maratona de assistir a primeira temporada de One Piece, que é eu comecei o primeiro episódio e o segundo episódio, e a temporada inteira de One Punch Man. Então, tudo com One, então vou assistir dois Ones aqui com vocês. Então, sem mais delongas, bora falar desse quinto episódio de O Pacificador. O episódio começa como os outros também começaram, com um flashback mostrando o que aconteceu no passado, quando houve o funeral há 3 anos atrás do Rick Flag Jr., onde que a Emilia Harcourt estava lá para homenagear o amigo dela que morreu, e aparece o pai do Rick Flag Sr., o pai do Rick Flag, no caso, que morreu. E a Emilia Harcourt promete que aquele que matou o Rick vai ser punido. Aí então cortamos a abertura e mostra os dias atuais a Emília sentada num parquinho numa praça, melhor dizendo, onde todos os agentes da Argus estavam escondidos, só que de uma forma muito ruim. Eles estavam tipo, finge que eles estão escondidos. E o pacificador ele chega e ele sabe que é uma emboscada pra ele e ele fica se esquivando, e é muito bom ele se esquivando. E ele chega ao lado da Emília, e no caso a Harcourt, e pergunta pra ela: você sente alguma coisa? Você teve alguma coisa? E ela, só pra contradizer, ele diz que não, e que eles tinham uma palavra secreta que era chuchu beleza pra quando acontece enrascadas com ele. E o Rick Flag e agentes da Argus, ficam em volta do pacificador e encurralam o pacificador. E e podemos ver os poderes da Sacha Bordeaux, que ao eu assistir, ó, eu não estou falando que não existe isso nas HQs, que existe, pelo que eu fui ver depois, só que eu achei, tipo, muito jogado, tá ligado? Eu senti a impressão que, tipo, do nada, ela tem poder. Eu, tipo, pô, podiam ter preparado isso durante toda a temporada, tipo, falar, ela foi esmagada, ela é especial de alguma maneira, que preparasse pra essa revelação, mas foi tipo do nada, tem poder. Então, ela é tipo um ciborgue e, cara, eu achei muito esquisito, mas continuando. É, o, é, ela tem um olho que consegue ver as probabilidades de acertar um tiro no pacificador, e a Emilia Harcourt, para impedir que o que o que abordou mate o pacificador, ela dá um nocaute no pacificador e ele fica inconsciente. E depois todos eles são levados para a agência da Argus, onde que o Rick Flag Sr. ele tem uma breve discussão com o pacificador, digamos assim, ou entendam que ele começou a sentar a mão no pacificador. E a cena de luta, ó, tá do fino no fino. Eu gostei muito dessa cena. Acho que foi uma das poucas cenas dessa temporada que eu gostei muito. E só que eu achei esquisito, porque um cara que levou um mau golpe do cara de barro conseguiu quebrar a parede com a cabeça. Conseguiu dar uma joelhada no pacificador. Mas é dois homens com força, com um treinamento extremo, então pra mim ficou sussa. E depois, continuando, né? É, a Emilia Harcourt e o Economus conversam, colocar na ficha criminal que ele fazer uma. Eu não lembro certinho qual que é a palavra, deixa eu. Então, o Economus, quer dizer, a Emilia Harcourt teve a ideia de fichar o pacificador no sistema criminal, e com base no. Quer dizer, fazer o Economus fazer isso, e realmente eles fizeram, porque se fichar ele no sistema,
o Rick Flag não tem a desculpa de matar ele e ele sumir com o mapa. Só que pra mim, depois que eu fui pensar certinho, não faz muito sentido, porque para pra pensar. A Argus era financiada pela... Financiada não, era financiada pelo governo, né? Mas quem mandava era Amanda Waller. Então, o que aconteceu com aqueles outros vilões que, tipo, do Esquadrão Suicida? Eu sei que não pode ser 100% canônico, mas vamos pensar que seja meio canônico. É aquele tanto de vilões que morreram lá naquele filme, ela simplesmente sumiu com eles. Então, tipo, sumiu com eles e ninguém se importa, nem a polícia, nem ninguém se importa. Mas com o Pacificador a história é diferente. É meio esquisito isso, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa questão. Depois cortamos pra umas esquetes, né? Mais engraçadas que eu achei nessa temporada, que é do Red Saint Wild caçando o Wiggly, fazendo com que ele tá tentando caçar, tipo que nem um hortelino caçando o Pernalonga. Foi tipo mais ou menos que isso. E ele começa primeiramente envenenando um rato pro Wiggly comer, mas por sorte ele não comeu. E outra coisa, por que mostrar uma raposa morrendo? E isso foi muito nojento. E depois ele tira uma arma de 3 metros, 3 metros, tá ligado? Pra matar só o Wiggly. E me lembrou muito Hortelino? E eu achei muito engraçado, cara. Tipo, do nada, eu vou resolver essa merda do meu jeito. E temos o maior plot twist dessa série, que o Wiggly realmente a Águia Prime. E, cara, a piada dele morrendo, eu achei muito engraçado. Tipo, ele falando assim, a Águia Prime, não! É muito engraçado ele pedindo desculpa. Essa daí eu recomendo pra vocês assistirem, porque é muito engraçado. E cortamos pra Argus, o Rick Flag dando uma surra de... Uma surra no pacificador, ele, tipo, tentando falar, eu sinto muito, eu só fiz ordens, etc. E o cara não tá nem pra papo, o cara só quer bater, e o cara até fala, briga comigo, seu covarde. Essa cena é muito boa, a coreografia é muito boa. E depois a Sacha Baron interrompe essa leve discussão e ela fala assim, o Economus fichou ele. E por não, por não ter problemas com a polícia, acho que é com a polícia, se não me engano, etc. Eles liberam o pacificador, que é buscado pela Debaio e pelo vigilante, e que tem uma piada da Adebayo com o vigilante sobre negócio de aquele VaptVupt, né? Vocês são ligados do que é. E é uma das piores piadas que eu já vi, cara. Piada com... A palavra com P, que vocês já sabem do que deve ser. Só que é muito ruim essa piada, cara. Se tirasse e colocasse outra coisa, uma outra interação... E, tipo, falando por que o Vigilante tá com tantos ciúmes assim, seria 1000 vezes melhor do que isso, na minha opinião. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam do Vigilante. Eu achei tristeza o que estão fazendo com esse... Um dos melhores personagens da primeira temporada, estão estragando ele, deixando ele de escanteio. Então voltamos para o Rick Flag Sr. E ele tá lendo um e-mail muito estranho, que até dá pra ler um pouco o que tá escrito no e-mail, e diz alguma coisa com problema nuclear. E tem muita gente falando que o Rick Flag Jr., que morreu, tá passando por alguns experimentos e vai se tornar mais pra frente o Capitão Átomo. Cara, eu não duvido que isso vai acontecer, porque o James Gunn é muito dessas, tá ligado? Só que, pô, meter um Capitão Átomo ali do nada, tá ligado? Tipo, trazer o cara de volta só porque o cara é bom ator. Ele é um americano genérico, cara. Deixa ele morto, é 1000 vezes melhor deixar ele morto, porque senão, se deixar ele vivo, a segunda temporada do Pacificador não vai ter servido pra absolutamente nada, porque se o cara vai voltar à vida, então o Rick não precisava estar fazendo toda essa emboscada para o Pacificador e ia morrer isso, tá ligado? Eu achei muito ruim. E outra coisa que eu também achei muito, muito forçado é uma leve relação amorosa, digamos assim, entre a Sacha Bordeaux e o Rick Flag, tipo, do nada, tá ligado? Ela fala assim, ó, eu gostei muito, tipo, dando aquele olhar, tipo, eu gostei muito do que você fez, tá ligado? E ele fala assim, não, me chame de Rick, tá ligado? Isso como se fosse algo, eita, pega, algo íntimo, tá ligado? E eu achei muito ruim, eu achei, tipo, muito, muito forçado. Eu achei, nossa, eles não vão fazer isso, né? Mas tudo bem. Quando eu falei pra vocês, quando o pacificador e a Debayo e o vigilante foram voltar pra cabana, o mestre judoca, o judomaster no caso,
ele tava seguindo eles amando do Rick Flag. E o pacificador ele fica muito triste, querendo, tipo, ele fica falando assim, eu não tenho mais redenção nesse mundo. E ele até fala, tipo, ele tenta até falar que, então eu tô cansado dele. E a Debaio, tipo, você vai fazer o quê? Ele fala, você nada, deixa pra lá. E depois cortamos a cena dele chamando o Wiggly, e o Wiggly matando o Red Saint White. E depois o, o pacificador ele escreve com essa a mão aqui, tá ligado? No vídeo vai estar ao contrário, mas ele escreve tipo com essa mão aqui. E ele escreve uma carta e ele decide ir pro outro universo, deixando aquele apetrecho para abrir o portal. Ele fecha ele e deixa aquele negócio do lado de fora. Ele entra junto com o Wiggly. E o mestre Judoka, vendo tudo isso, ele decide ir atrás para inconveniência da história, né? Ou para a história andar de qualquer jeito. E depois a Debaio chega porque ele mandou mensagem para Debaio e ela vê a carta, lê a carta para os amigos dele, com Economos, a Debaio mesmo, a Harcourt e o Vigilante que até chora e ninguém faz o nosso querido Vigilante chorar. Pacificador, você deixou seu amigo para trás, um amigo que se sacrificou por você, se já se esqueceu da primeira temporada, que ele se sacrificou por você e você fala que a melhor amiga dele é a Debaio. Tô vendo isso daí, hein? E bom, e depois mostrando que a Harcourt, ela falou assim, temos que trazer o pacificador de volta. E depois, quando mostra o pacificador no outro universo, mostra que o irmão dele pergunta que ave é essa, que ele tava junto com o Wiggly. Então dá pra presumir que aqui naquele universo, aquela águia, que é do pacificador, né? Ele não existe aquele símbolo de América, tá ligado? Então aquilo não quer dizer nada aquela ave. Eu tipo, fiquei até foi interessante ver isso. Aí mostra, né, o top trio, que é o pai dele, o irmão dele e o pacificador, indo lutar contra um kaiju gigante. Como o James Gunn gosta de kaiju, hein, cara? E mostra que é o mesmo kaiju do filme do Superman, em que eu vi muito pouca gente falando que, putz, tem gente falando assim, é um kaiju parecido, mas é igual, cara, é exatamente a mesma coisa, né? Então, aí a última cena do episódio é o pacificador indo beijar a Harcourt e corta a cena porque o James Gunn acha que ele vai fazer essa brincadeira de tipo, não vou mostrar minha mulher beijando outro cara, não vou mostrar, e na hora H ele vai mostrar, tá ligado? E esse foi o episódio 5 de O Pacificador. Um episódio muito bom, tá? Eu não achei, tipo, algumas inconveniências da história eu achei um pouquinho, tá? E, eu também gostei da interação entre o Rick Flag e o Pacificador lutando, achei muito bacana. O Red Saint Wide brilhou nesse episódio, tá? Porque eu achei muito interessante e acho que ele não vai voltar para os outros episódios, ele vai morrer ali, ponto, acabou. E, cara, eu acho que eu dou uma nota. Eu não sei se nos outros episódios eu dei uma nota. Acho que quando eu vou terminar a série inteira de O Pacificador, aí eu falo a nota que eu achei disso tudo. Então, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. E eu sei que minha voz tá uma merda, eu sei disso, mas muito obrigado a todo mundo que insistiu ficar aqui. E já peço que compartilhe para os seus amigos para saber algumas curiosidades dessa série do Pacificador, de cada episódio certinho. E muito obrigado a todo mundo que me assistiu. Beijo lá. Fui.